Então, nós estamos fazendo controle de entrada dos fiéis, respeitando sempre o distanciamento e o limite da capacidade. Obrigatório também a aferição da temperatura. Ao entrar, estamos fazendo a higienização dos pés, sentando nos bancos demarcados, né, mantendo o distanciamento exigido. Todo o tempo de máscaras. Banheiro, utilizar somente em casos de emergência, e bebedouros, somente uma pessoa da equipe responsável a tocar nos objetos e copos. Intenções, somente uma pessoa responsável a anotar. Coleta, cesto, vai até os fiéis no momento do ofertório, então podem ficar no mesmo lugar. A comunhão, somente nas mãos, e quem for comungar, permanecer em pé para que seja feita a higienização das mãos pelos agentes. O plantão do dízimo permanece, porém somente o agente responsável tocará nos envelopes. Por gentileza, ao final da missa, sair sem aglomerações, sendo banco por banco, iniciando com os bancos do fundo. Por segurança e respeito a todos, não podemos, como de costume, demonstrar carinhos como abraços e apertos de mão. Uso constante do álcool gel que está disponibilizado em vários pontos da igreja. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será contra Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. 13º domingo do tempo comum. Solenidade de São Pedro e São Paulo. Intenções da missa por 1 ano de falecimento de Ana Maria Lamoglia Braga de Assis. Hoje somos convidados a contemplar os exemplos dos santos apóstolos Pedro e Paulo. A liturgia une na mesma celebração as duas colunas da igreja, mestres e confessores de uma fé testemunhada dia após dia entre perseguições e consolos. Animados pelos testemunhos de Pedro e Paulo, vamos ao encontro do Senhor. Fiquemos em pé para iniciarmos a Santa Missa. Toda a igreja unida celebra a memória passal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Publicai em toda a terra os prodígios do Senhor, reuniu seu povo amado para o canto do louvor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Bendizei, louvai por Pedro pela fé que professou, essa fé rocha firme da
firme da Igreja do Senhor. Toda a Igreja unida celebra a memória passal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Uma boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos à nossa Eucaristia, vocês que nos acompanham de casa também. Que o Senhor nos conceda a graça de vivermos esta noite especial com o coração voltado para Ele. Vamos agora, com muita alegria, invocar sobre nós a Santíssima Trindade, cantando. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito, bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito, bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. E neste amor do Senhor, eu quero agora te convidar a um instante de silêncio, pedir perdão ao Senhor. Então se coloque humildemente diante do bom Deus e peça perdão pelos seus pecados. Cantemos. Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai. Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos. Piedade, piedade, piedade de nós, ó Cristo. Piedade, piedade, piedade de nós, ó Cristo. Senhor, que sois a vida que renova o mundo. Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glorifiquemos o Filho na Trindade com o canto do Glória. Glória a Deus no céu. Glória a Deus no alto do céu. E paz na terra aos homens por Ele amar.
Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis sentado à direita do Pai, tem piedade de nós, porque só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Apresente ao Senhor as suas intenções para esta Santa Eucaristia. Estamos rezando por um ano de falecimento de Ana Maria Braga de Assis. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos, que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar, preparar o nosso coração para ouvirmos a palavra de Deus. Que a palavra esteja em minha boca, a tua palavra, para anunciar ousadamente o Evangelho, o mistério do Evangelho. Que a palavra esteja em minha boca, a tua palavra, para anunciar ousadamente o Evangelho, o mistério do Evangelho. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo, depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. E os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou:
Coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu. E de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus.
Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimos, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui liberto da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 És rocha viva, minha igreja. Sobre esta pedra edificarei, eis que estarei convosco até o fim. Do inferno as forças não triunfarão. Aleluia, aleluia, tu és Pedro, aleluia, aleluia. Aleluia, tu és Pedro, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
aleluia, aleluia. Tu és Pedro, aleluia. Podem se sentar, por gentileza. Nós estamos celebrando hoje a solenidade de São Pedro e São Paulo. Bom, o dia de São Pedro e São Paulo é amanhã, né? 29. Mas, devido à importância destes dois nomes, destes dois santos para a igreja joga para o domingo mais próximo, que é hoje. Então nós estamos celebrando porque são santos importantes, que se fosse durante a semana, talvez por conta dos compromissos, seria mais difícil irmos à igreja, né, para celebrar a Santa Missa, ainda mais nesse tempo de quarentena. Então a igreja joga para o domingo, por conta dessa importância. Então nós falamos de São Pedro e São Paulo, que são colunas da igreja, colunas de sustentação, né, são fundamentais para chegarmos à nossa igreja, né, fundamentais para essa estrutura que nós temos hoje. Então nós temos São Pedro, representado aqui pelas chaves, né, as duas chaves. Por que duas chaves? Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então nós temos essa primeira chave meio marrom, que lembra o quê? A terra, a igreja daqui. A nossa igreja militante, a igreja terrestre, né? O poder de Pedro nesta igreja. E aqui também, de trás, essa mais clara, a igreja celeste, a igreja dos céus. Então a igreja que começa aqui e triunfa nos céus. Então Pedro é aquele que traz as chaves, né? Foi confiada a ele estas chaves. De cá nós temos, pela espada, São Paulo, né? Representado pela espada. São Paulo foi degolado, né? Ele entregou a sua vida pelo anúncio do reino. Então por uma espada ele foi degolado e ele foi alguém que combateu o bom combate, né? Foi alguém que foi até o fim, né? Que lutou bravamente, uma luta santa, digamos assim, né? Lutou não com uma forma sangrenta, mas ele lutou com a palavra de Deus, levando a palavra de Deus. Então nós temos aqui São Pedro e São Paulo, que são colunas da nossa igreja. Bom, nós sabemos que a nossa igreja, ela é fundada por Jesus Cristo, tem Jesus Cristo como a cabeça da igreja. Mas quem é essa igreja? Quando nós falamos de igreja, quem é? Nós somos a igreja de Jesus Cristo. Nós somos então esses tijolinhos que formam a igreja. Todos nós somos importantes, todos. Cada um no seu grau, cada um de um jeito. Às vezes você pode dizer assim, mas eu vou à missa, eu vou à igreja, mas eu vou só à missa, eu não tenho nenhum trabalho pastoral. Ok, mas você está aqui em oração, e a sua oração é importante. A sua oração somada à minha, somada a dela, somada a dele, toda essa oração nos faz ser igreja, né? E leva então essa grande força quando nós clamamos a intercessão. Então todos nós, todos temos a nossa importância, sem exceção. Então, como eu disse, cada um tem o seu tempo, cada um é um tijolinho. Tem tijolinho que é de plástico, tem tijolinho que é de areia, tem tijolinho que é de isopor, tem tijolinho que é de concreto. E eu quero te perguntar agora, que tijolinho que você é? Que tijolinho? De isopor, de plástico, de concreto, de areia? Fala para mim, Ricardo, que tijolinho que você é? Eu acho que sou de areia. De areia? Então tá bom. Que tijolinho você é? Eu acho que é de areia também. De areia? Eu existo, hein? Que tijolinho você é? De areia. É um copiando do outro. Todo mundo é areia aqui. Eu falei que um tem que ser diferente do outro, né, gente? Que tijolinho a senhora é?
Eu acho que de areia. De areia? Oh, meu Deus, vamos construir uma casa aqui, né? Jogar um cimento. Deixa eu vir aqui no fundo. Que tijolinho? Concreto. Concreto? Já mudou. Já chama um tijolo diferente aqui. E o senhor exibido desse jeito? O senhor é o tijolinho de quê? Areia. Areia? Areia. Eita. Vou perguntar para mais um. Pera lá. O senhor é um tijolinho de quê? Às vezes sou de areia, às vezes sou de concreto. Como faz bem vir em mais missas, né? Muito bem. Quando nós falamos, né, dos tijolos, nós temos que nos conhecer, precisamos saber quem somos, como somos. Vamos pensar um pouquinho em São Paulo. São Paulo foi alguém, antes da sua conversão, que matava cristãos. Matava cristãos. Por quê? Ele via nos cristãos uma ameaça para Deus. Ele não entendia o papel dos cristãos. Né? Então o que ele fazia? Ele era um judeu e ele ia matar esses cristãos, acabar com esses cristãos. Para ele era uma seita. E de repente São Paulo literalmente cai do cavalo. E aí fica cego e faz um encontro com o Senhor. Ali ele começa a conhecer Jesus Cristo. Jesus fala com ele. Jesus pergunta para ele por que ele está perseguindo os cristãos. E aí acontece a conversão de São Paulo. São Paulo convertido, passa de perseguidor a ser até perseguido. Passa a lutar bravamente, mas não mais matando pessoas, mas levando o amor, o nome de Jesus para as pessoas. Se nós pensarmos em Paulo, antes da conversão, se perguntasse para ele que tipo de tijolinho você é, o que ele diria? Concreto. O homem era danado, porreta ali, né? Concreto. E eu mato, porque são uma ameaça. Depois da conversão de São Paulo, do encontro que ele faz com Jesus, né, que ele cai do cavalo e tudo mais, se eu perguntasse para ele, que tipo de tijolo você é? O que será que ele me diria? Uma variação. Ora, de concreto, mas em alguns momentos de areia, em outros momentos de plástico. Por quê? Por conta do nosso pecado. Nós também somos assim. É uma ilusão achar que nós somos tijolos de concreto. Porque se nós fôssemos tijolos de concreto, firmes ali, aquela rocha firme, nós não cairíamos em pecado. Não teria pecado. Sou firme. Sou ali. Então, quando nós vamos caminhando, às vezes confessamos, estamos firmes, né? Passamos uma semana bem firme ali, como um concreto. Mas alguma coisa acontece e a gente pisa na bola. E aí nós vamos oscilando. Nós somos assim. E o bom disso tudo é que Deus tem paciência com a gente. Ele nos aceita da forma que nós somos. Deus é misericordioso. Então, se de repente eu estou meio de areia, desmanchando, opa, vem cá, meu filho. Vem cá, eu vou te ajudar. E se você estende a mão, então, Jesus vai te moldando. E se você se deixa ser moldado por Jesus, você vai ser transformado num tijolo de quê? Concreto. Porque me deixei ser levado por Deus. Me deixei ser moldado por Ele. Então aqui nós vemos que Deus vai respeitando cada um. Pode ser que ali no fundo eu tenha um tijolinho assim, aqui outro, tudo bem, é uma caminhada. Alguns conseguem caminhar rapidamente, outros são mais lentos, outros se arrastam, outros precisam ser carregados, mas todos podem caminhar rumo a Jesus. Todos, sem exceção. O Senhor, Ele acolhe a todos, Ele veio para todos. Por isso que eu disse que todos têm a sua importância, todos têm o seu tempo. Se nós observarmos Pedro, ele era alguém que era temente a Deus, né? Antes de ser chamado por Jesus, ele já ouvia lá as pregações de João Batista, e aí de repente Jesus o chama, ele larga tudo e começa a seguir.
E ele já é, quando ele começa a seguir Jesus, já segue como um tijolo de concreto? Não. Pedro vai demonstrar muitas situações assim de medo, vai enfiar os pés pelas mãos. Lembra aquela passagem lá do mar, né? Quando tem a tempestade, que Pedro vai caminhar sobre as águas e Jesus fala, vem. E Pedro vai caminhando e ele duvida e afunda. Opa, afundou. Depois nós temos outros tantos momentos que Pedro fica com medo, fica meio em dúvida, até que nós vamos chegar no evangelho de hoje, onde eles estão reunidos e Jesus pergunta-lhe, quem eu sou? Para vocês quem eu sou? E Pedro vai dizer, tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo de Deus. Jesus se alegra com isso. Olha, Pedro, feliz és tu, porque quem te contou isso foi o meu Pai que está nos céus. Não foram essas pessoas aqui, foi o meu Pai que te revelou isso. E você então entendeu. Jesus fica feliz e fala, tu és Pedro de pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Presta atenção, Jesus diz, sobre esta pedra eu edifico a minha igreja ou edificarei? Edificarei. Então Pedro não estava pronto ainda. Mas Jesus, acreditando ali em Pedro, sabia que Pedro ia vencer. Como ele acredita em você também. Então ele fala, edificarei. Tem mais a ser completado ainda para poder edificar essa igreja. E olha que interessante. Passa um pouquinho, segundos dessa fala, Jesus chega para Pedro e vai dizer o quê? Olha, eu vou ter que passar por sofrimentos, por traições, por angústia, vou ser morto. E Pedro fala assim, opa, não, eu não vou deixar isso acontecer. Olha só o medo de Pedro. Jesus está dizendo que vai acontecer, poxa, vamos confiar. Mas Pedro, não vou deixar. Quando Jesus percebe isso, né, que Pedro balançou, Pedro já não estava se comportando como um filho que acredita, Jesus fala, sai Satanás! É assim, sai, por quê? Porque ele está se comportando como um filho de outra coisa que não seja de Deus. Então Jesus fala para ele, sai. Por quê? Para dar um susto. Às vezes Deus precisa dar uns gritos com a gente, dar uma chacoalhada para a gente acordar. Às vezes está fazendo homilia, está cochilando aí no banco, né? Dá um grito para ver se acorda, para terminar a homilia, né? Então assim, esse grito é Deus falando, né? Acorda, presta atenção, você está muito mole, né? Você está de areia, você está um isopor boiando por aí. Acorda, eu quero te fazer concreto. E aí com isso, Pedro vai caminhando, nós sabemos que Pedro vai negar Cristo, não vai? Vai negar Cristo 3 vezes, vai ainda daqui e dali, mas depois, pela força, né, da palavra, pela vivência em Jesus Cristo, ele se torna uma coluna da igreja. Para te dizer que Deus não desiste, que Deus, independente dos seus pecados, Ele vai estar sempre acreditando em você, acreditando na sua santidade, acreditando na sua capacidade de amor. O que você nunca pode fazer é abandonar a cruz de Cristo, ou querer pintar ela de bolinha cor-de-rosa ou amarela, ou querer disfarçar a cruz de Cristo. Não. Isso nós nunca podemos fazer, porque senão nós vamos criando o quê? Divisão. Olha só o que aconteceu. Teve um tempo em que olharam para a igreja de Jesus e falaram assim, eu acho que eu vou mudar isso aqui. Não estou gostando muito disso não, essa tal dessa Eucaristia eu vou tirar Nossa Senhora também, e aí eu vou pegar e vou levar ele para outro lugar, porque aqui não. Eu vou pôr aqui, ó. Aqui sim, sem a Eucaristia, sem Nossa Senhora, ele vai ficar melhor. E aí nós vamos seguir ele desse jeito. Já modifiquei. O que é isso? Protestantismo. Os protestantes não gostaram daquilo ali, protestaram, vamos trazer para cá e vamos mudar. Aí de repente, lá naquele meio que foi mudado, acontece o quê?
começam a observar e falam assim, ah, não, 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 não. Esse cabelo desse Cristo não está bom, não. Essa cruz está feia. Eu acho que a gente vai fazer diferente. A gente vai tirar essa imagem porque esse homem está meio doente, aqui meio feio, meio morto. Vamos virar ao contrário. Vamos usar só a cruz. Pronto. Vou pôr para o lado de cá agora. E nós vamos seguir aqui. A gente segue desse jeito agora. Já rachei de novo. Dividi outra vez. E as divisões vão acontecendo. As divisões vão cada vez mais fazendo esse corpo de Cristo ser retalhado. E aí você pode falar assim, olha, mas isso aconteceu lá no meio protestante, temos as igrejas tal, isso, aquilo. Ainda bem que a gente está aqui unido. Não. Aqui também acontece isso. Quando de repente você chega na igreja e encontra uma criatura como essa, e você fala assim, essa pessoa que me incomoda profundamente, eu não suporto essa pessoa, eu vou sair daqui, eu vou lá para a paróquia São Pedro, vou lá para outra paróquia, porque lá é bom. Lá o padre é mais mansinho, lá não tem uma secretária chata, lá me escuta, lá eu vou poder fazer o que eu quero, do jeito que eu quero. E aí chega na São Pedro e vai se inserindo na comunidade, de repente você encontra uma outra lá, coordenadora da liturgia. Nossa Senhora da Aparecida, que pessoa chata, que pessoa difícil, eu não quero saber. Eu não vou ficar lá. Eu já não gosto muito desse padre, ainda mais que essa outra aqui, eu vou fugir dali, eu vou para outra igreja. Agora eu vou lá para São Judas. Opa, já abandonei uma cruz na Maria de Nazaré, abandonei a outra na São Pedro e vou lá para São Judas. Chego lá na São Judas. Chego lá, de repente as coisas não respondem do jeito que eu quero, eu vou rachar para outra também. Ah, faz favor. Que Jesus Cristo é esse que nós estamos seguindo? Que igreja é essa? Com bolinha cor-de-rosa? Bolinha cor-de-rosa não leva ninguém para o céu, não. O que nos leva para o céu é a obediência. Não adianta a gente ficar iludido, querendo tirar os sofrimentos, né? Hoje em dia se fala muito assim, eu tenho que ser o que eu quiser, eu tenho que fazer o que eu quiser, eu tenho que ser livre. Não, eu tenho que ter obediência. Eu tenho que saber o que é coerente e o que não é coerente, o que é melhor e o que não é melhor. Eu não posso sair fazendo o que eu quero, do jeito que eu quero, passando por cima de todo mundo. Já abandonei uma cruz aqui na Maria de Nazaré, abandonei outra na São Pedro, vou abandonar outra na São Judas, já tenho 3. Eu tenho uma coleção de cruzes e não assumo nenhuma. Ué, e eu quero o céu? Eu não vou ganhar o céu. Eu disse hoje que parece aquele filminho que tem no WhatsApp, que tem uma pessoa carregando uma cruz enorme, aí de repente ela acha muito grande, ela serra um pedaço da cruz. Ufa, está melhor. De repente ela cansa de novo, serra de novo outro pedaço da cruz. E aí ficou pequenininha. Aí ela chega aqui. Quando ela chega nesse lugar, ela vê o céu lá do outro lado. E ela vê que o que ela precisa para chegar no céu é justamente aquela cruz grandona que ela estava carregando. Era aquela ponte que ela ia passar por cima. Mas ela cortou. Se ela cortou, ela vai chegar no céu? Não, vai lá para aquele lugar. Né? Meus irmãos, São Pedro e São Paulo vêm mostrar para nós, com a própria vida deles, que o segmento tem que ser único. A opção por Jesus Cristo é uma opção única. Eu quero, eu escolho Jesus Cristo. Eu tenho uma adesão por Jesus Cristo. E eu vou segui-lo, seja onde for, da forma que for. Independente do coordenador que estiver ali, independente do membro da minha família que estiver ali, do padre que estiver ali. Jesus Cristo, sabe aquele foco que você tem que ter? É em Jesus Cristo. O resto é resto. As cruzes que você vai encontrar ao longo da sua vida, elas só têm uma função: te levar para o céu. Somente essa. Se você vai abandonando e não vai assumindo nenhuma, não tem o direito de querer o céu. A gente tem que aprender que a cruz é uma passagem necessária e inevitável. Porém, ninguém nasceu para ficar pregado nela.
nós vamos apenas passar pela cruz. Vai doer? Às vezes dói. Vai angustiar? Às vezes sim. Mas se você olhar a semana passada, que o Senhor disse o quê? O que Ele disse de fundamental semana passada para a gente? Não tenhas medo. É isso. Ele vai estar com você e vai te ajudar a vencer todas as suas cruzes, todas as suas dificuldades. E é esta fé no Senhor que vai te ajudar a assumir, como Pedro e Paulo, assumir a sua cruz até o fim. Não adianta ficar igual o beija-flor, pousando de galho em galho, aonde te alegra mais, procurando um mundinho colorido. O mundinho não é colorido, mas ele pode se tornar o reino dos céus, se você estiver na presença do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé. Creio Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E um detalhe importante, jamais abandonar a cruz, né? Falei tanto dela e deixa ela de lá. Vamos voltar ela para o lugar dela aqui, porque a igreja é um instrumento muito importante que nos ajuda a chegar à salvação. Então, que seja com a força, com a orientação da igreja, vencermos as nossas tantas cruzes, porque em Cristo somos mais que vencedores. Podem agora se sentar e nós vamos viver o nosso ofertório cantando. Teu sofrer é tanto e não podes falar, nem podes explicar. Amigo, relembra aquela dor, relembra o sacrifício de Cristo nesse altar. A sua oferecer o vinho, oferecer o pão. Em Cristo eles se tornarão por um sacrifício de vida no altar. A sua, a nossa missão. Mil coisas, oferecer riquezas e tudo o que tens, vai sempre
e a voz da dor ressoa, mais forte que outras vozes, e chega até o Pai. A sua, a nossa missão. O mundo não saberá. É bem difícil entender o amor que jorra do sofrer. Se sofres, teu sofrer é tanto que não podes falar, nem podes explicar. Amigo, relembra aquela dor, relembra o sacrifício de Cristo neste altar. A sua, a nossa missão. O mundo não saberá. É bem difícil entender o amor que jorra no sofrer. Orai, irmãos e irmãs, para que, levando ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que a oração de vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas e nos alcance celebrarmos este sacrifício com o coração voltado para vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Por esta razão, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Santo é o Senhor, Senhor Sabaoth, Senhor Sabaoth. Os céus e a terra proclamam
Hosana, oh Hosana, oh Hosana, oh Hosana, oh Hosana, Hosana no alto do céu. Hosana, Hosana. Hosana, oh Hosana, oh Hosana, oh Hosana, Hosana no alto do céu. Hosana, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos e, elevando os olhos a vós, Pai, Pai, deu-vos graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, elevando os olhos a vós, Pai, Pai, deu-vos graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da nossa fé. Anunciamos a tua morte, Senhor. Proclamamos vossa ressurreição. Maranatá, Maranatá, Maranatá. Vem, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Rubens, nosso Bispo Emérito Caetano e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos da vossa filha, Ana Maria Braga de Assis, que há 1 ano chamastes deste mundo a vossa presença. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, São Pedro, São Paulo, com santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Rezemos todos juntos como o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no nos céu, céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.
Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Tu és o Cristo de Deus, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Amados em Deus, recebam o corpo de Cristo. Amém.
toda a verdade falei, feito pão eu deixei o meu corpo na mesa. Hoje desejo estar outra vez entre vós, acolhei-me no coração. Aonde iremos nós? Aonde iremos nós? Tu tens palavras de vida e amor. Aonde iremos nós? Somos todos teus. Meu querido irmão, você que está em casa, fazendo a sua comunhão espiritual, receba o corpo de Cristo, que se faz certamente físico em seu coração neste momento da Eucaristia. Receba o corpo de Cristo. Amém. Aonde iremos nós? Aonde iremos nós? Tu tens palavras de vida e amor. Aonde iremos nós? Somos todos teus. Tu és o verdadeiro Santo de Deus. Teu sangue deixei ficar, feito vinho no altar. Quem beber tem a vida. Hoje desejo unir todos vós, vinde a mim, acolhei-me no coração. Aonde iremos nós? Aonde iremos nós? Tu tens palavras de vida e amor. Aonde iremos nós? Somos todos teus. Tu és o verdadeiro Santo de Deus. Oremos. Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa Igreja, que perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, e enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Podem se sentar, por gentileza, para os nossos avisos. Bom, segundo a determinação, então nós já sabemos que esta, por um tempo, vai ser a última missa presencial, né? Nós vamos mais uma vez nos resguardarmos e vamos ficar somente com a missa online, né? Com as lives. Então as nossas lives da Maria de Nazaré vão acontecer como antes, no domingo às 9 horas da manhã, tá bom? As lives. Depois, quando voltar, a gente vai novamente com a flexibilização da quarentena, se Deus quiser, né? Vai vir, parece que depois do dia 15 de julho. Aí nós colocamos os horários novamente para celebrarmos, né, na presença. Mas quando vocês estiverem em casa,
Esse momento que eu chego aqui com o corpo de Cristo, eu chego com muita oração, porque eu sei do desejo de cada um de comungar Jesus e não poder. Então eu penso assim, um Deus que é amor e sabe do teu desejo de comungar a Eucaristia, eu falo para você que está em casa também, é claro que Ele vai te conceder esse Jesus físico no seu coração. A hora quando eu chego ali, Ele está chegando certamente até você, pela sua comunhão, porque o teu desejo é esse. Você está sendo impedido por um momento. Então o Senhor certamente se faz um com você nesse momento da Eucaristia. Semana passada, na outra também, eu falei do nosso canal do YouTube, né? Que nós precisamos chegar a 1000 inscritos para poder transmitir. Hoje eu olhei aqui, já tinha mais de 980, né? Então estamos chegando a 1000 inscritos, com a graça de Deus. Falta ainda um pouquinho, mas nós vamos chegar lá. Quanto? Falta 10? Falta 10. 10 inscritos agora. Aqui, quem já é inscrito no nosso canal? Que bom que tem gente que não é inscrito, que dá para inscrever hoje mesmo. Então, quando acabar a missa, tem um moço grandão lá, magrelo, que vai ficar aqui na porta, que chama Ítalo. Ele vai te ajudar a fazer a inscrição. Se você não souber fazer, ele te explica como fazer a inscrição no YouTube, ou aqui no seu celular mesmo, ou lá na sua casa. Tá bom? E fala aí para os seus amigos, né? Tá chegando. Chegou 1000, quem sabe até semana que vem a gente já consegue, né, fazer a nossa transmissão pelo YouTube. Por quê? Porque é mais fácil de você ver em casa. Joga na televisão, né? É mais fácil pelo YouTube. Então, olha, tá faltando 10. E com a graça de Deus nós vamos daqui a pouco ultrapassar, né? Esses 1000 inscritos. A graça de Deus e a força da nossa igreja, com certeza. Então, na próxima semana, nós transmitimos as missas às 9 horas da manhã, daqui da nossa igreja matriz. Semana passada, na quinta-feira, eu celebrei a missa lá na Rainha da Paz. Fizemos até uma live por lá, né, pela missa. E lá eu fazia uma reflexão acerca da participação naquela comunidade. Porque eu sei que isso já é de muitos anos, né? Quando eu cheguei já era assim, difícil a participação lá do pessoal do Tangarás, né? Então, nós fizemos um propósito de todas as missas na nossa paróquia, rezarmos uma Ave Maria, pedindo para Nossa Senhora interceder junto ao bairro do Tangarás, né? Rezando pela evangelização daquele povo. É um bairro tão grande que a igreja se tornaria pequena, né? Tão grande que é aquele bairro. Então eu quero te convidar agora, com o coração em Deus, você que está em casa também, a ficar de pé. Vamos voltar o nosso olhar para a imagem da Virgem Maria e rezar nesse momento pela comunidade, todas aquelas pessoas do bairro Tangarás, as pessoas que talvez não conhecem a igreja, as pessoas que não foram tocadas ainda pelo Espírito Santo, que tenham seus corações tocados sobre a intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Sob a intercessão da sempre Virgem Maria, Senhora de Nazaré, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, vos enviando em missão. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos amados em Deus, tenham todos uma santa semana na presença do Senhor, sendo igreja. Ide todos em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. São Pedro, São Paulo, pilares da igreja, rogai por nós, rogai, rogai.
por nós.